programa de hoje enfocará o imperialismo na Ásia, dominados pelos europeus. Essa que é uma política de expansão sobre o domínio dos países da Ásia. Os governantes de Portugal, Bélgica, Espanha, Alemanha, Itália, Holanda e Japão desenvolveram políticas voltadas para a conquista colonial. Entretanto, os maiores impérios coloniais foram estabelecidos principalmente pelos grupos econômicos da França e da Inglaterra. Essas conquistas desencadearam em diversas regiões da África e da Ásia uma série de rebeliões anticolonialistas, organizadas por grupos locais. A partir daí, surgiu o processo de dominação imperialista europeia sobre o continente africano e asiático. Na Ásia, esse movimento ficou conhecido como a Partilha da Ásia. O desenvolvimento do capitalismo, que ocorreu na Europa na segunda metade do século XIX, criou a necessidade de buscar novos mercados investidores para o capital excedente gerado na Europa, garantindo assim o escoamento da gigantesca produção industrial e o fornecimento da matéria-prima. Existiam ainda outros fatores que tornavam a política colonialista atraente para os governantes europeus. A primeira era a possibilidade de transferir colonos para as regiões conquistadas. Assim, resolvia-se o problema da superpopulação na Europa. Além disso, a mão de obra barata das colônias interessava aos investidores europeus. Para o melhor entendimento, veja agora como isso aconteceu. Todos nós precisamos dominar a Ásia e a África, portanto que isso seja de forma ordenada e pacífica. Espero que seja assim. Duvido, com certeza vai haver guerra. Estamos com capital excedente, precisamos investir nisso. Precisamos de matéria-prima, escoar a produção. O que nós precisamos mesmo é de mercados consumidores. O que me preocupa são os proletariados europeus. Muitos se organizaram com esses sindicatos. Eles estão ganhando muitos direitos. Precisamos de mão de obra barata. Além do mais, a Europa está muito povoada. Vamos mandar outros colonos para lá. Isto nos mostra também que nós somos superiores. Estamos fazendo favor para a humanidade. Vamos pôr ordem nesse mundo. Mas os asiáticos não vão se revoltar? Que nada, eles são muito ingênuos e nós somos superiores, somos a raça superior. Eu vou ficar com a China e com a Índia. Não, eu vou ficar com a Índia. Após a Revolução Industrial, a expansão da indústria têxtil inglesa provocou a estagnação do artesanato asiático. Depois disso, a Ásia passou de vendedora a compradora dos produtos europeus, especialmente os britânicos. Esse foi o primeiro passo para a conquista colonista europeia. Na Ásia, a expansão europeia enfrentou forte resistência em alguns países, como China e Japão. Entretanto, o poder militar dos europeus foi vencendo gradativamente essa resistência. Enquanto isso, os domínios franceses na África aumentavam cada vez mais. Logo, então, os franceses vieram em busca da Ásia e conquistaram a Indochina, que hoje corresponde às cidades do Vietnã, Camboja e Laos. Já na segunda metade do século XVIII, a Inglaterra iniciou o processo de colonização na Índia, onde era uma das principais regiões sob seu domínio. Os territórios correspondentes se envolvem hoje os territórios da Índia, Paquistão e Bangladesh. Já em 1857, grupos de indianos organizaram a violenta luta contra a exploração britânica. Organizou-se assim a tal chamada Revolta dos Cipaios, uma das mais sérias tentativas de resistência à conquista britânica, onde os indianos foram duramente reprimidos pelo exército da Inglaterra. No ano seguinte, porém,
a rainha Victoria da Inglaterra foi coroada imperatriz da Índia. O domínio britânico na Índia permaneceu inabalável até 1919. Até a metade do século XIX, o comércio da China com o Ocidente era realizado em sua maioria no porto de Hong Kong. Os europeus nada tinham a vender aos chineses, em troca de grandes quantidades de chá, seda e outras mercadorias. A situação se modificou quando a Companhia das Índias Orientais passou a contrabandear o ópio com a China. O ópio é uma droga depressora do sistema nervoso central. A mesma é extraída de uma planta conhecida como papoula do Oriente. O ópio era produzido na Índia e na Birmânia, em grandes plantações exploradas pelos europeus, e seu tráfico para a China gerava enormes lucros. Quando por volta de 1840, os chineses decidem acabar com o comércio ilegal do ópio, que o mesmo gerava uma série de lucros para a Inglaterra. Ela declarou guerra contra a China. Surgiu então a chamada Guerra do Ópio. Os ingleses vencem e obrigam os chineses a assinar o Tratado de Nanquim. Com esse tratado, os comércios e indústrias chinesas são abertos para o comércio inglês. Assim, o lucro da Inglaterra aumentava cada vez mais. Anos depois, a China tentou várias vezes vencer os ingleses, realizando grandes movimentos, mas todas as vezes foi duramente reprimido. De século em século, a história muda constantemente, fazendo com que o mundo evolua cada vez mais. Esse foi o nosso documentário sobre o imperialismo na Ásia. Após a Revolução Industrial, a expansão indústria têxtil inglesa, O desenvolvimento do capitalismo, que ocorreu na Europa na segunda metade. Não abaixa a perna. Na Os europeus nada tinham. Eu comecei de segundo. Blá 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 blá